Na cidade pequena de Vila Esperança, onde as ruas de terra ainda guardavam o cheiro do orvalho da manhã e o canto dos pássaros ecoava pelos telhados simples das casas, vivia um homem que chamava a atenção não pela riqueza, mas pela humildade com que encarava a vida. Seu nome era Osvaldo, um senhor de 70 anos, de pele queimada pelo sol e mãos endurecidas pelo tempo. A vida não tinha sido generosa com ele. Desde muito jovem, conheceu a dor da pobreza, a dureza do trabalho pesado e a solidão que se instalou após a partida precoce da esposa. Osvaldo morava em uma casa de madeira nos arredores da cidade, onde as paredes, já descascadas pelo tempo, denunciavam sua fragilidade. O telhado de zinco deixava a chuva escorrer em gotas finas dentro do quarto, e os móveis simples, feitos por ele mesmo, resistiam ao tempo mais por necessidade do que por durabilidade. Ele sobrevivia de pequenos serviços. Consertava cadeiras, aparava jardins e carregava compras quando alguém da vizinhança precisava. Era um homem bom, respeitado por sua honestidade, mas ignorado pela maioria como se fosse apenas mais um rosto cansado na multidão. Mas Osvaldo tinha uma razão para continuar lutando todos os dias. Sua neta, Júlia. Uma menina de 16 anos, que perdera os pais em um acidente de carro quando ainda era muito pequena. Desde então, Osvaldo se tornara não apenas seu avô, mas seu guardião. Sua figura de amor, apoio e esperança. Júlia era a luz que iluminava a escuridão da vida simples que levavam. No entanto, havia algo diferente naquela menina. Algo que ninguém conseguia explicar, mas que todos percebiam. Desde pequena, Júlia demonstrava uma inteligência fora do comum. Enquanto outras crianças brincavam de bonecas e corridas, ela passava horas observando o funcionamento das coisas ao redor. Desmontava rádios quebrados, tentava montar ventiladores velhos e até improvisava brinquedos com peças que encontrava no lixo. Os professores da escola pública onde estudava se espantavam com suas notas. Ela aprendia com rapidez, lia livros que nem faziam parte do currículo e sempre fazia perguntas que deixavam os adultos desconcertados. Um dia, a professora de matemática confidenciou a uma colega: "Essa menina enxerga o mundo de uma maneira diferente. Se tivesse oportunidade, poderia ir muito longe, mas oportunidade era algo que parecia sempre distante para Júlia e seu avô. Viviam com pouco, muitas vezes comendo apenas arroz e feijão e dependendo da boa vontade dos vizinhos. Ainda assim, Osvaldo tentava esconder sua dor. Para a neta, sorria, contava histórias antigas e a incentivava a nunca desistir dos estudos. Certa noite, depois de um dia exaustivo em que Osvaldo voltou para casa com as mãos cheias de calos e os pés doloridos, eles se sentaram à mesa para jantar. A refeição era simples: arroz, feijão e um pedaço pequeno de ovo dividido entre os dois. Júlia, no entanto, não parecia preocupada com a comida. Seus olhos brilhavam enquanto olhava fixamente para o avô. "Vovô, um dia eu vou mudar a nossa vida", disse ela com uma convicção surpreendente para uma menina de sua idade. Osvaldo sorriu, tentando disfarçar a preocupação que carregava no coração. "Minha neta, você já muda a minha vida todos os dias só de estar comigo." Mas Júlia insistiu. "Não, vovô. Eu sei que posso fazer algo grande. Eu sinto isso dentro de mim." Ele ficou em silêncio por alguns segundos, observando a seriedade no rosto da menina. Era um olhar que não combinava com sua pouca idade. Havia ali uma determinação que ele mesmo já não tinha. Naquela noite, enquanto Júlia dormia, Osvaldo permaneceu acordado por horas, olhando para o teto de zinco que deixava a lua entrar em filetes prateados. Pensava consigo mesmo: será que a menina sonha alto demais? Ou será que o destino guarda para ela algo que eu nunca pude alcançar? A vizinhança comentava. Alguns admiravam a menina, mas outros cochichavam pelas esquinas. "Essa garota vive com a cabeça nas nuvens. Quem ela pensa que é? Filha de ninguém, criada por um velho pobre, nunca vai ter futuro." Essas palavras não chegavam até Júlia, mas feriam o coração de Osvaldo todas as vezes que as ouvia. Ele temia que o mundo fosse cruel demais para a pureza e a inteligência da neta. Apesar disso, Júlia continuava surpreendendo. No quintal da casa, montava pequenas invenções com materiais que recolhia do lixo. Criou um filtro de água improvisado com garrafas plásticas, construiu um pequeno rádio com peças velhas e até um ventilador rudimentar, que funcionava com baterias reaproveitadas.
Osvaldo a observava perplexo. Como você faz isso, minha filha? Perguntava, coçando a cabeça. Eu só penso, vovô. É como se as respostas viessem sozinhas na minha cabeça. Ele sorria, mas dentro de si havia uma mistura de orgulho e medo. Orgulho pela genialidade da neta e medo de não poder ajudá-la a alcançar todo o seu potencial. A vida deles, porém, estava prestes a mudar. O destino, silencioso e implacável, já começava a tecer os fios de uma história marcada por injustiças, lágrimas e também por uma revelação que transformaria tudo. O que ninguém sabia era que aquela menina pobre, criada por um avô cansado, tinha um dom tão raro que poderia não apenas mudar a própria vida, mas também resgatar Osvaldo da pobreza em que ele sempre esteve preso. E assim começa essa história, em meio à simplicidade de uma casa humilde, ao som dos grilos da noite e ao brilho dos olhos de uma criança que acreditava em si mesma. Uma história de dor, coragem, superação e, acima de tudo, de amor incondicional entre avô e neta. Os dias em Vila Esperança seguiam o mesmo ritmo lento, marcado pelo apito distante do trem que passava todas as manhãs, pelo burburinho do mercado central e pelas conversas nas calçadas de vizinhos que sabiam mais da vida alheia do que da própria. Para Osvaldo e Júlia, cada dia era uma nova batalha contra a escassez. O dinheiro que o avô conseguia com seus serviços mal dava para a comida, e muitas vezes ele inventava desculpas para justificar à neta por que não havia pão fresco ou leite na mesa. Hoje o padeiro não abriu, minha flor, dizia, escondendo o vazio no bolso. Júlia apenas sorria, fingindo acreditar, mas no fundo sabia a verdade. Na escola, a menina chamava a atenção não apenas pela inteligência, mas também pela aparência humilde. Suas roupas eram sempre as mesmas, lavadas e remendadas pelo avô. Os sapatos, já gastos, faziam barulho no chão da sala, e algumas crianças riam dela. Olha lá, essa bichona de roupa velha, zombava Marcos, um dos colegas mais ricos. Júlia abaixava a cabeça, engolindo as lágrimas. Mas quando a professora fazia perguntas, era ela quem respondia com firmeza, deixando os outros em silêncio. Essa situação repetia-se dia após dia. A menina brilhava intelectualmente, mas pagava um preço alto pela diferença. Muitas vezes voltava para casa triste, mas se refazia ao encontrar Osvaldo, que sempre a recebia com os braços abertos. Vovô, por que eles fazem isso comigo? Perguntava chorando. Ele passava a mão em seus cabelos lisos e respondia com serenidade. Porque eles ainda não entenderam quem você é de verdade, mas o tempo vai mostrar. Enquanto isso, Osvaldo também enfrentava suas próprias humilhações. Certo dia, ao ir até a feira para comprar alguns legumes, pediu para pagar fiado a um comerciante que já conhecia. O homem, diante de outros clientes, levantou a voz. Osvaldo, você já deve demais. Não posso ficar bancando sua vida. Pobre tem que saber o seu lugar. As pessoas em volta cochicharam, algumas riram e Osvaldo, com os olhos marejados, saiu dali de cabeça baixa. Quando chegou em casa, Júlia percebeu sua tristeza. O que aconteceu, vovô? Nada, minha filha. Só cansado. Thurston Simon mentiu tentando protegê-la. Mas ela sabia. E dentro dela crescia uma chama de revolta misturada à determinação. Um dia, iria calar a boca de todos que humilhavam seu avô. Na escola, a situação tomou um rumo ainda mais cruel. A diretora, influenciada pelos pais de alguns alunos ricos, começou a questionar a presença de Júlia ali. Essa menina é inteligente, sim, mas sua presença aqui atrapalha os outros. Ela não se encaixa, confidenciava a diretora a uma professora. E em uma reunião com Osvaldo, ela foi direta. Seu Osvaldo, talvez fosse melhor transferir Júlia para outra escola. Aqui, infelizmente, não temos como dar o suporte que ela precisa. Osvaldo, sem entender, respondeu. Mas ela sempre tira as melhores notas. Por que querem tirá-la daqui? A diretora, sem encará-lo, apenas disse. Porque, às vezes, ser diferente incomoda. Osvaldo saiu dali com o coração pesado. Como explicar para a neta que o brilho dela estava se tornando um problema? Enquanto isso, Júlia continuava suas invenções. Com restos de fios e uma bateria de carro abandonada, conseguiu criar um sistema de luz improvisado para o quarto deles. Na primeira noite em que a lâmpada acendeu, Osvaldo não conteve as lágrimas. Você é um milagre na minha vida, Júlia, sussurrou abraçando-a. Mas os vizinhos, em vez de admirar, começaram a espalhar boatos.
Essa menina mexendo com fios vai acabar botando fogo naquela casa velha. Gênio! Que nada. Isso é só maluquice de pobre. As palavras maldosas corriam pela cidade, e Osvaldo se via cada vez mais isolado. O único apoio verdadeiro vinha da neta, que nunca desistia. Certo dia, uma feira de ciências foi organizada na escola. Os alunos mais ricos apresentaram projetos caros com materiais comprados. Júlia, com seu vestido simples e os sapatos já gastos, levou uma invenção feita de sucata. Um filtro de água capaz de purificar água de poço em minutos. Isso aqui pode ajudar muita gente que não tem água limpa em casa, explicou ela diante da banca de jurados. Alguns riram, outros zombaram. Olha só, a pobre quer ensinar a gente a beber água, gritou Marcos, arrancando gargalhadas dos colegas. Mas a banca ficou impressionada. O filtro realmente funcionava. Ainda assim, o prêmio foi dado ao filho de um empresário local, cujo projeto era apenas uma maquete iluminada por lâmpadas de LED. Júlia ficou em silêncio, mas seus olhos se encheram de lágrimas. Osvaldo, que estava assistindo de longe, caminhou até ela e a abraçou forte. Você foi maravilhosa, minha neta. O mundo ainda não entende, mas um dia vai reconhecer. Naquela noite, ao voltarem para casa, os dois caminharam de mãos dadas pela estrada de terra. O céu estrelado parecia testemunhar sua dor e também sua esperança. Júlia olhou para o avô e disse: Eu não vou desistir, vovô. Nem que seja a última coisa que eu faça, eu vou tirar você dessa vida. Osvaldo apertou a mão dela emocionado. Só de ouvir isso, eu já me sinto o homem mais rico do mundo. Mas por dentro, ele ainda se perguntava: até onde a vida deixaria sua neta ir? Será que o destino seria cruel e apagaria aquele brilho? Ou será que algo maior estava prestes a acontecer? O peso das injustiças aumentava e a tensão crescia a cada dia. O desprezo dos vizinhos, as humilhações na escola, as dívidas na feira, tudo parecia conspirar contra Osvaldo e Júlia. Mas, na mesma medida, crescia dentro dela uma força silenciosa que, em breve, mudaria tudo. Naquela manhã, a cidade de Vila Esperança parecia igual a todas as outras. O sol surgia lentamente atrás das montanhas, iluminando as casas simples e os rostos sonolentos que seguiam para o trabalho. Mas para Júlia e Osvaldo, aquele dia seria diferente. A escola havia anunciado uma visita inesperada. Um grupo de professores e cientistas da capital viria avaliar os projetos de ciência da feira que havia ocorrido semanas atrás. A notícia correu rápido, e os alunos que antes zombavam da feira agora estavam ansiosos para mostrar seus trabalhos outra vez. Marcos, o filho do empresário, se gabava no pátio. Meu projeto vai ser levado para a cidade grande. Vocês vão ver. Júlia permaneceu em silêncio, segurando firme a sacola de pano onde levava seu filtro improvisado. Osvaldo, mesmo cansado, foi acompanhá-la. Sentia que algo especial estava prestes a acontecer, embora ainda tivesse medo de acreditar. Quando os avaliadores chegaram, foram recebidos com festa pela diretora, que fazia questão de mostrar os melhores alunos da escola, os filhos das famílias mais influentes da cidade. Mas ao passar pelos corredores, um dos cientistas notou a pequena Júlia, tímida, encostada na parede, segurando seu objeto feito de garrafas plásticas e carvão ativado improvisado. E aquela menina? A diretora hesitou. Ah, é só uma aluna. Criativa demais para o próprio bem. Nada importante. Mas o olhar insistente do visitante a obrigou a permitir que Júlia apresentasse seu trabalho. Tremendo de nervosismo, a menina colocou o filtro sobre a mesa, encheu-o com água suja de um balde e, diante de todos, deixou o líquido passar pelo sistema improvisado. Para espanto geral, a água saiu limpa, cristalina. O silêncio tomou conta da sala. Um dos avaliadores pegou um copo, cheirou a água e exclamou: Isso é incrível! Ela conseguiu purificar usando apenas sucata? Júlia respirou fundo e explicou com clareza cada detalhe do processo, como havia estudado livros velhos da biblioteca e testado dezenas de vezes até chegar ao resultado. Sua voz firme e segura encantava a todos. Enquanto isso, Marcos, o garoto rico, torcia o nariz e cochichava com os colegas. Ela só deu sorte. Isso não vai durar. Mas não era sorte, era genialidade. E naquele instante, os visitantes sabiam disso. Um deles se aproximou de Osvaldo, que observava tudo com os olhos marejados.
O senhor é o responsável por ela? Pois o avô dela, sim, respondeu Osvaldo com a voz embargada. O senhor tem ideia do talento que sua neta possui? Essa menina é um prodígio. A notícia se espalhou pela escola e pela cidade. Pela primeira vez, os olhares que sempre desprezaram Osvaldo e Júlia se voltaram para eles com surpresa. Muitos que antes zombavam agora cochichavam com um certo respeito. Dias depois, uma reportagem local destacou a invenção da menina superdotada que criara um filtro de água com sucata. A imagem de Júlia sorrindo tímida ao lado do avô estampou o jornal da região. Osvaldo mal acreditava no que via, mas a reviravolta não parava por aí. Um instituto renomado da capital entrou em contato, oferecendo uma bolsa integral para Júlia estudar em um programa especial para jovens superdotados. Além disso, os cientistas que haviam visitado a escola se mostraram dispostos a financiar o desenvolvimento de suas ideias. Quando a carta oficial chegou à casa humilde de madeira, Osvaldo não conteve as lágrimas. Leu e releu em voz alta para a neta, com as mãos tremendo. Eles querem você, minha filha. Querem que o mundo conheça o que você é capaz de fazer. Júlia sorriu, mas antes de comemorar, abraçou o avô com força. Eu só vou se o senhor for comigo, vovô. Não vou deixar você aqui sozinho. As palavras da menina fizeram o coração de Osvaldo se aquecer como nunca. Ele havia passado a vida acreditando que não tinha mais valor para o mundo, mas agora via que era parte fundamental do destino brilhante de sua neta. Porém, nem todos estavam felizes. A inveja cresceu na cidade. Marcos e sua família, que antes dominavam os holofotes, sentiram-se humilhados. Como pode uma pobretona dessas ganhar reconhecimento? Dizia o pai dele furioso. E começaram a espalhar boatos. Esse projeto não foi dela. Deve ter copiado da internet. Isso não passa de armação para aparecer. As palavras tentavam manchar a conquista de Júlia, mas desta vez não funcionaram. A verdade era maior, e os fatos estavam diante de todos. No dia da despedida, rumo à capital, Osvaldo e Júlia caminharam pela mesma estrada de terra que tantas vezes percorreram cabisbaixos. Mas agora o sentimento era diferente. Carregavam esperança. O céu azul parecia mais brilhante, e os vizinhos, mesmo os que duvidaram, se reuniram para ver a partida. Alguns envergonhados até desejaram boa sorte. Dentro do ônibus que os levaria para uma nova vida, Osvaldo segurou a mão da neta. Eu nunca pensei que viveria para ver isso, Júlia. Você está me tirando da pobreza com a força da sua mente e do seu coração. Ela sorriu, olhando pela janela. Vovô, essa é só a primeira de muitas coisas que a gente ainda vai conquistar. Que assim começava uma nova fase na vida deles. A menina superdotada e o avô que carregava a marca da humildade estavam prestes a provar ao mundo que a inteligência e o amor podiam romper qualquer barreira. A chegada de Osvaldo e Júlia à capital foi como entrar em outro mundo. As ruas largas, os prédios altos e as luzes que brilhavam até de madrugada eram um contraste brutal com as estradas de terra e as casas simples de Vila Esperança. Osvaldo, com seus passos lentos e olhos cheios de assombro, parecia uma criança diante de tantas novidades. Júlia, por sua vez, observava tudo com atenção e curiosidade, como quem já estava pronta para aquele novo cenário. No instituto que os receberia, Júlia foi apresentada a laboratórios modernos, bibliotecas imensas e professores renomados. Era como se tivesse finalmente encontrado o lugar onde sua mente poderia voar sem limites. Ela mergulhou nos estudos com entusiasmo, criando projetos cada vez mais impressionantes. Construiu protótipos de energia sustentável, sistemas de reaproveitamento de lixo e até programas simples de computador. Os professores ficaram espantados com sua rapidez de aprendizado. Enquanto isso, Osvaldo, mesmo sem entender nada de ciência, era presença constante ao lado da neta. Acompanhava cada apresentação, aplaudia mais alto que todos e se emocionava com cada conquista. Muitas vezes ficava sentado em silêncio, olhando para ela e pensando: a vida me tirou tanto, mas me deu essa menina. E isso basta para que eu me sinta completo. Mas a maior surpresa estava por vir. Em um evento nacional de jovens inventores, Júlia apresentou um sistema inovador de filtragem e distribuição de água limpa para comunidades carentes. O projeto, inspirado na primeira invenção que fizera com sucata, encantou os jurados. Quando anunciaram seu nome como vencedora,
O auditório inteiro se levantou para aplaudir. Osvaldo, emocionado, não conteve as lágrimas. Correu até o palco e a abraçou diante de todos. Você conseguiu, minha neta. Você conseguiu, disse ele soluçando. Júlia, com os olhos marejados, respondeu. Não, vovô. Nós conseguimos. A repercussão foi enorme. Empresas ofereceram apoio financeiro. Jornais e programas de televisão queriam entrevistá-la. E até autoridades governamentais a parabenizaram. Mas, em meio a tanto brilho, Júlia nunca se esqueceu de suas origens. Em cada entrevista, fazia questão de mencionar o avô. Se hoje estou aqui, é porque tive um avô que acreditou em mim mesmo quando o mundo inteiro duvidava. As palavras dela tocavam corações, e logo a história de Osvaldo e Júlia ganhou o país inteiro. Eles se tornaram símbolo de superação, amor familiar e esperança. Algum tempo depois, com os recursos conquistados, Júlia realizou seu maior sonho. Construiu uma casa nova para o avô, no mesmo terreno onde ficava a antiga casinha de madeira. Uma casa simples, mas confortável, onde não havia mais goteiras nem paredes descascadas. Ao ver a nova morada, Osvaldo caiu de joelhos emocionado. Eu nunca imaginei que viveria para ver isso, disse com lágrimas escorrendo pelo rosto. Júlia o abraçou forte e respondeu. Vovô, tudo isso é só o começo. O senhor nunca mais vai passar necessidade. E assim foi. A menina superdotada não apenas tirou o avô da pobreza, mas também devolveu a ele a dignidade e o orgulho que lhe haviam sido roubados pelas humilhações da vida. Os vizinhos de Vila Esperança, que antes zombavam, agora olhavam para Osvaldo com respeito. Muitos se envergonhavam das palavras que haviam dito no passado. Até Marcos, o antigo rival da escola, um dia cruzou com Júlia e cabisbaixo murmurou: Eu errei com você. Me desculpa. Júlia apenas sorriu. O importante é que você aprendeu. A vida, enfim, havia dado a volta completa. Do fundo da pobreza e do desprezo, eles haviam alcançado reconhecimento e vitória. Mas, acima de tudo, a história deixava uma lição poderosa. Não é o dinheiro nem a origem que define o destino de uma pessoa. É a fé, o esforço, a bondade e o amor incondicional. Como conclusão, temos que nunca subestime o poder de um coração cheio de esperança e de uma mente disposta a aprender. Júlia mostrou ao mundo que, mesmo na simplicidade, pode nascer a grandeza. Que Osvaldo provou que o amor de um avô pode ser o maior alicerce para que um sonho floresça. Que essa história nos lembre sempre que devemos acreditar, apoiar e respeitar, porque o amanhã pode ser transformado por aqueles que hoje julgamos pequenos. A pobreza pode até limitar os bens materiais, mas nunca poderá apagar a força da inteligência e da gratidão. E assim termina a jornada de Júlia e Osvaldo. Uma neta que tirou o avô da pobreza e um avô que acreditou até o fim no brilho da neta. Uma história de amor, superação e justiça que ficará marcada para sempre.